Boa noite, minha gente. Boa tarde ou bom dia, né? Depende da hora que você estiver vendo o vídeo. Vídeo de revisão de Sociologia do segundo bimestre de 2017 da EJA. Vamos lá? Vamos lá. Olha, provazinha fácil. 8 questões todas de múltipla escolha, ou seja, de assinalar. Bem fácil. Vamos lá, uma por uma. E vamos prestar bem atenção. Quem presta atenção na revisão faz a prova de primeira, ok? Vamos lá. Desde sempre, desde os nossos primeiros encontros das aulas de sociologia, a gente sabe que o objeto de estudo principal da sociologia é a sociedade. Mas existem várias sociedades, né? Não existe uma sociedade. Existem vários tipos de sociedade. E essas sociedades, elas são organizadas historicamente. Por isso, ela se transforma, ela é dinâmica, né? Não existe uma sociedade igual ao longo do tempo. Uma sociedade, ela muda ao longo do tempo, seus costumes, os seus padrões de moral, valores, os seus comportamentos mudam ao longo do tempo. Né? Por exemplo, a nossa sociedade brasileira já conviveu com a escravidão negra, indígena, que nós vimos em história. Era uma coisa normal a escravidão. Hoje nós sabemos que, né, embora haja trabalho análogo escravo, hoje é uma coisa condenável. Certo? A posição das mulheres na nossa sociedade, em uma época foi uma, hoje, né, apesar das desigualdades, a mulher ocupa um espaço social bem mais amplo, né, de maior destaque, como havia anteriormente, certo? Então, as sociedades, elas são diferentes no tempo e no espaço, certo? E elas têm essas suas formas características de se organizar. São processos históricos que fazem com que as sociedades se formem, né? Se organizem. Uma coisa interessante, quando a gente fala em sociedade ou em padrões sociais, em padrões de comportamento, é a questão de analisar uma outra sociedade diferente da gente. Normalmente, nós analisamos uma outra sociedade baseada, né, tendo a nossa como padrão, se baseando na nossa. E o fato da gente achar que a nossa sociedade é a correta, os nossos padrões morais, nossos valores, nossa forma de pensar é a correta, e ver em outra sociedade diferente pontos ou formas, né, de organização erradas. Por exemplo, nós analisarmos uma sociedade islâmica, né, muçulmana, onde, por exemplo, os homens que têm posses podem ter até 4 casamentos, onde em alguns lugares, em alguns países muçulmanos, a mulher é totalmente submissa. Então, para nós, isso é uma coisa, né, inaceitável. Só que essa forma de pensar é chamada de etnocentrismo. É quando a gente julga a cultura do outro baseada na nossa, considerando a nossa como uma cultura correta, como padrão de cultura a ser seguido, certo? Isso é chamado de etno, que vem de, né, raça, etnia, centrismo. Só a etnia nossa, o nosso jeito de ser no centro. Então, só a gente é que está certo. Os outros estão totalmente errados. Etnocentrismo é um nome, né, essa tendência de pensamento. A gente sabe que os seres humanos, eles são biologicamente iguais, idênticos.
Não importa a etnia ou raça, né, como se diz. O amarelo, o asiático, o índio brasileiro, o negro, o branco, né, os povos da Oceania, todos nós somos seres humanos. Somos pertencentes a uma espécie denominada de Homo sapiens. Só que, né, embora nós sejamos uma espécie igual, né, da mesma espécie, nós nos desenvolvemos de forma diferente. Né? Nós acumulamos uma carga cultural, um grupo nós formamos a nossa cultura, vamos dizer assim, de formas diferentes. E atingimos estágios de desenvolvimento, bem diferentes também, né? Nós temos exemplo da sociedade japonesa, que é extremamente avançada no que se diz respeito à tecnologia e educação do seu povo, né? E a gente tem sociedades extremamente arcaicas, vamos dizer assim, bem atrasadas, tecnologicamente falando, como alguns índios da Amazônia, que ainda vivem da caça e da pesca, certo? Então, embora nós sejamos da mesma espécie, nós temos esses estágios de desenvolvimento, de organização social, de acumulação cultural de conhecimentos diferentes. Ok? Vamos lá para outro tema. Outro tema, uma questão da prova que nós vamos abordar, vai falar sobre a forma, tem a ver com etnocentrismo também, a forma como nós vemos a outra cultura. Nós somos levados a pensar da seguinte forma: eu, que sou cristão, penso de uma forma que é a correta. Então, as pessoas que são de outra religião, ou que têm outras crenças, que têm outras práticas, outros rituais, outros costumes diferentes dos meus, estão errados, né? Vamos dar um exemplo da sociedade chinesa, dos chineses. Os chineses têm um tipo de alimentação totalmente diferente da nossa. Então, para a gente, aquilo é absurdo. Comer escorpião, comer grilo, né? Comer insetos, até ratos, cachorro. Para a gente é impensável, mas para eles é totalmente diferente. Da mesma forma que eles podem pensar a nosso respeito. Quando a gente come sarapatel, que é sangue de boi ou de bode ou de porco, né? Depende do preparo que você quiser fazer, tripa, né? Tudo misturado. Então, isso para eles também pode parecer estranho, né? A mulher, nós temos liberdade de ter vários filhos, para eles lá, eles têm, né, um controle de natalidade em que cada casal só pode ter um filho. Então, uma cultura pode julgar a outra de acordo, né, com o seu padrão cultural e considerar a outra esquisita ou então até errada, ok? Vamos lá para outra questão. Tem um pequeno texto, eu coloquei na prova um pequeno texto de Mahatma Gandhi, que foi um ativista indiano, e nesse texto ele fala sobre a tolerância em relação às outras culturas, né? O fato de você aceitar as diferenças culturais, né? Valorizar essas diferenças como uma forma de respeito ao outro, né? Eu, quando valorizo o que é diferente de mim, da minha forma de vida, estou respeitando o outro, certo? Outra questão vai falar sobre um pensador que é considerado um dos criadores da sociologia, o Emile Durkheim, certo? E ele fala sobre
educação e sobre socialização. Né? O que é para ele socialização? Ele diz que socialização é um conjunto de elementos, como valores, comportamentos, leis, que estão fora da gente, fora do indivíduo, não depende da gente. E eles são interiorizados, eles são colocados dentro da gente. Então, a gente falou muito isso no início das aulas de sociologia. O meu comportamento, o meu jeito de ser, a minha maneira de pensar, o meu comportamento como homem ou como mulher, isso é colocado dentro da gente. É uma coisa que vem de fora para dentro da gente e começa a fazer parte da gente, certo? É como se minha forma... Vilmar tem aquela forma de pensar, né? Vilmar tem aquela forma de agir, o comportamento dele é desse jeito, mas esse comportamento ele não é natural meu, não é inato, não nasceu comigo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, veio de fora, né? Veio do meio onde eu vivo, da educação que eu recebi, dos grupos sociais dos quais eu participei durante a vida, que me ensinaram ou me levaram a ser o que eu sou, certo? E para finalizar, ele vai falar sobre educação. Emile Durkheim fala sobre educação. E ele fala o seguinte, que a educação é um processo iniciado na família, certo? E complementado na escola, por exemplo, ok? Mas ele não é exclusivo da escola. A família é que começa o processo de educação. E essa educação não se limita às matérias escolares, ao conhecimento escolar que a gente aprende na escola, certo? Mas principalmente aos valores, aos comportamentos que nos ensinam desde pequenos, que vão condicionar a nossa ação durante a nossa vida, certo? E, assim, ela tem uma dimensão geral, né? Todos têm que ter educação, todos são ensinados, certo? O ser humano, ele não pode ser humano se ele não foi ensinado a ser humano, certo? Então, nós somos o que somos porque nós aprendemos a ser como nós somos. Um pouco complexo, né? Mas dá para entender. Agora, ele também afirma, ele fala que a educação ela não é igual em todo lugar, não. Ela é diferente, tá certo? Ela é de classe social para classe social, ela muda. De cultura para cultura, ou de sociedade para sociedade, ela muda, né? Por exemplo, no Japão, as crianças na escola primária, lá os bebezinhos de 3, 4 anos, aprendem a fazer a limpeza da escola. Não existe funcionários que fazem a limpeza nas escolas japonesas. Quem faz a limpeza das escolas japonesas são os próprios alunos, os próprios estudantes, ensinados pelos professores. E isso não é vergonha para ninguém, viu? Certo? Já aqui, né, no nosso país, quando termina o intervalo, é aquele show de prato jogado em todo lugar, de copo deixado em todo lugar, é uma bagunça só. Então, existem diferenças na educação de sociedade para sociedade. E existe, claro, evidente, que existe uma diferença entre a educação dada para os ricos e a educação dada para os pobres. Na educação escolar, por exemplo, a gente tem uma diferença muito grande entre a escola pública e a escola privada, tá certo? Pronto, são esses os assuntos. E como eu prometi, e que é segredo, eu vou dar as respostas das 8 questões, certo? Para a gente melhorar as notas. Tá ok? Então vamos lá, anotem aí. A questão 1, vocês vão anotar a letra... Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? A questão 2, a letra é a letra...
questão 3, a letra... Opa, capim do meu sonho. A questão 4, nossa, essa é fácil, mas anotem aí, letra... A questão 5, a letra... A questão 6, letra... A questão 7, a letra... E para terminar, a questão 8, a letra... Charles, você tá aí? Tá muito ocupado, meu filho? Tem só um tempinho pra falar comigo. Boa, queria falar pra tu da palavra de Deus, macho, agora.